Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo até você os grandes mistérios do autoconhecimento, temas que elevam a nossa consciência. Hoje temos uma presença muito ilustre no nosso programa, que já nos deu a honra de estar conosco uma vez, que é o Rabino Joseph Salton. Ele é israelense, é mestre em Kabbalah, escritor, pesquisador, palestrante, comentarista e estudioso da Kabbalah e da teosofia religiosa desde os 22 anos. Quer dizer, é um verdadeiro mestre em Kabbalah que consentiu em nos falar um pouquinho mais sobre essa grande ciência secreta de desenvolvimento espiritual que é a Kabbalah. Tudo bem com o senhor, Rabino? Olá, querido Jamil, graças a Deus, tudo bem? E você, tudo bem? Tudo ótimo, Rabino. Uma alegria Que falar com o bom. senhor de novo. Obrigado, a alegria é toda minha. Obrigado pelo convite, querido. Imagina, estamos juntos, né, nessa jornada de desenvolvimento. Mas, Rabino, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: a gente sabe que a Kabbalah ela é uma tecnologia de evolução espiritual antiga e confirmada pela tradição. Como é que ela pode nos ser prática e útil nos dias de hoje? Então, querido Jamil, e também a todos os participantes nesse programa tão interessante, é um grande prazer, até uma grande honra, privilégio para mim, nesta encarnação, encontrar essa sabedoria da Kabbalah, que é uma sabedoria milenar. E vamos talvez depois falar um pouquinho sobre o começo da Kabbalah, como ela começou. Mas o que eu quero dizer é que os sábios da Kabbalah, que são sábios que vieram de todas as religiões, de todas as nações, de todas as épocas, na verdade, eles se preocuparam muito com o destino da humanidade, a qualidade da vida das pessoas, o sentido da existência da raça humana aqui na Terra. E ao longo de milhares de anos, eles ofereceram para nós ferramentas espirituais, mentais, emocionais, estudos, ensinamentos. O que aconteceu é que essa sabedoria divina, que é uma sabedoria universal, ela vem de dimensões metafísicas e astrais. Por isso, eles precisavam de falar conosco ou transmitir para nós essas mensagens em nossa língua. E cada geração, eles conseguiram interpretar essas mensagens. Eles apareceram como profetas, sábios, monges, e assim por diante. Apesar do passar do tempo de milhares de anos, nossas necessidades como seres humanos, na verdade, não mudaram muito. A gente se preocupa demais com nossa existência, com nossa sobrevivência, nossa saúde, bem-estar, relações amorosas, familiares, e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que o que os sábios da Kabbalah falaram e ofereceram 5 ou 6 mil anos atrás, ainda são bem práticos para nós e vão servir às nossas cidades de hoje, que não mudaram muito. A coisa mais importante que os sábios da Kabbalah e todas as pessoas espiritualizadas ofereceram é o poder da meditação, utilizando a nossa mente, falando sobre o poder do pensamento. O que a pessoa pensa, na verdade, a pessoa cria. A realidade ela não é objetiva, ela é subjetiva. Ela depende de como a gente pensa. Infelizmente, o nosso modo de pensar virou um modo meio distorcido por causa da percepção talvez errônea da realidade e também de condicionamento mental que a gente passa desde a nossa infância. Pré-condicionamento mental, pré-julgamento. E a pessoa cresce com esses padrões que são completamente erradas ou distorcidas.
E agora vem o trabalho espiritual. Mais uma vez, a Kabbalah não é uma fórmula mágica de alegria ou felicidade ou prosperidade. Não. Ela oferece ferramentas para a gente trabalhar e interagir com a nós mesmos. É processo de se conhecer. Então, quando a gente pega um padrão distorcido de modo de pensar, temos que prestar atenção. E através da meditação, auto-relaxamento, dessa agitação energética que nos pega nesses dias, vamos conseguir alinhar o nosso pensamento com a consciência do universo, com a consciência do Criador, com essa energia cósmica que a gente fala que está em nosso universo. Porque, segundo a Kabbalah, o único pensamento, o único intuito da criação e do Criador é para conceder ou compartilhar abundância, fartura. Então, quando a gente encontra um problema na sua vida, esse problema não veio e não vem do universo ou da luz do Criador. É um obstáculo, é um bloqueio mental, emocional, que a própria pessoa tem que encontrar dentro de si para começar o trabalho, para desbloquear, para abrir aquele caminho, daquele fluxo da luz, da prosperidade, do sucesso, da alegria, e tudo que a pessoa está querendo realizar na sua vida. Isso é maravilhoso que o senhor está falando, né? Porque é uma sabedoria, então, universal e aplicável a qualquer pessoa, independente, inclusive, de religião, né? De tradição religiosa. Exatamente. Realmente, a gente fala que a Kabbalah ela transcende as religiões. Ela faz parte de todas as religiões, no Ocidente e no Oriente. Por isso, a linguagem da Kabbalah é uma linguagem universal, porque ela trata uma sabedoria universal, que pertence a toda a humanidade. E não importa a religião da pessoa, o background da pessoa, a educação da pessoa, porque no final, todos nós estamos no mesmo barco. O nosso destino, hoje em dia, principalmente pela globalização, está ficando mais claro. E não importa se a pessoa mora no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa, qualquer coisa que acontece afeta o todo. Então, a consciência que as religiões falam sobre que Deus é único. O que isso significa? Então, na Kabbalah, isso significa que a consciência coletiva divina de toda a humanidade, ela é única. Isso é Deus. É lindo, lindo, lindo isso que o senhor está falando, Rabino. Realmente nos deixa muito entusiasmados até pelas possibilidades que estão aí à nossa frente, né? E basta que a gente saiba empregar todo esse potencial interior até. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, Rabino, porque a gente sabe que tem várias, talvez, linhas de Kabbalah, que o senhor falasse da sua escola, da sua linha específica, um pouquinho, né? O que que ela tem de original, o que que ela tem de especial, o que que ela oferece para a gente. Então, a Kabbalah, em hebraico, significa receber, o recebimento. Então, por isso, é necessário para um discípulo da Kabbalah receber os ensinamentos do seu mestre, do mestre, que recebeu do mestre dele. Então, é uma linhagem de sábios da Kabbalah de milhares de anos. A gente fala sobre o patriarca Abraão e a matriarca Sara. É um casal que estabeleceram não uma religião no mundo, mas uma conexão. Por isso o termo hebreu, Abraão, o hebreu. Isso não é judeu. Antes do judaísmo, tinha o hebreu. O hebreu, em hebraico, significa aquele que cria a ponte entre o mundo físico e o mundo metafísico. Então, o que nós perdemos ao longo de milênios é justamente essa ponte, essa conexão. O elo perdido, que a ciência também está procurando. Mas o elo perdido não é uma chimpanzé, não é uma primata. O elo
é justamente aquela ponte metafísica que foi passada ou resgatada pelo patriarca Abraão, que, aliás, escreveu um livro da Kabbalah, o primeiro livro da Kabbalah, o livro da formação, onde ele explica todos os conceitos espirituais, todos os segredos metafísicos da criação, e passou para seu filho, o filho para o filho dele, e essa linhagem, claro, foi passada quer dizer, um mestre para o outro, e às vezes o mestre foi o próprio pai do seu discípulo. Até a chegada a Moisés, que foi um grande cabalista, e também eu vou usar de dizer, um grande xamã. O Moisés, sim, onde ele conseguiu interagir com as forças divinas da natureza, que nós chamamos como milagre. Então, a partir do Mar Vermelho, ele fez, isso foi uma interação com a inteligência divina das águas, e conseguiu partir a própria molécula da água, onde nós chamamos como milagre. O próprio Jesus também, quando ele conseguiu curar o cego, curar a lepra, e ele também interagiu com a energia espiritual, metafísica da doença. Eu vou dizer algo, vou me expor um pouquinho sobre a nossa pandemia, que nos pegou, algo bem no dia. Eu estava sentado na minha casa no Canadá, acabei de voltar de uma viagem, porque eu não parei de viajar na época da pandemia, fazendo meu trabalho, seja na Terra Santa, no Brasil, no Egito. Então, voltei para casa, eu estava ali sentado, trabalhando no meu computador, sim, e perto de mim eu tenho uma janela. E eu vi de repente, uma nuvem negra entrando dentro da minha casa. Eu olhei, falei, que é isso, essa nuvem negra? E essa nuvem negra se apresentou como o vírus do Covid, a pandemia. E comecei a conversar de forma telepática, intuitiva, espontânea, com essa nuvem. Eu sei que você tem uma missão na Terra, um propósito que você foi criado para realizar, mas você não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com você. Aqui você não tem permissão de entrar para minha casa, para minha família, para minha vida, nem para mim. Então, quando a gente trata tudo que acontece em forma energética, que tem uma inteligência por trás de tudo que acontece, então a gente transcende as dimensões físicas e adquire aquelas chaves de criar a ponte. Então, esses são os segredos, que na verdade não são segredos, mas são ensinamentos ocultos que a Kabbalah revela e são passados, mais ou menos, do mestre para o discípulo, mestre para discípulo, por milhares de anos. Então, mais uma vez, na época de Jesus, apareceu um grande sábio, o nome dele, da Kabbalah, o Rabino Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, que também revelou todos os segredos, sim, do universo, como estou explicando, que tudo que acontece por um motivo, e tem uma inteligência. E a gente tem que interagir com essa inteligência energética, seja do vírus, seja do câncer, seja do dinheiro, seja dos planetas, tudo. O nosso universo é um universo vivo. E depois do Rabbi Shimon Yochai apareceu mais um sábio da Kabbalah, no século XVI, o Rabino Isaac Luria, que a gente segue a metodologia dos ensinamentos dele, chamado método luriânico. E depois, no século XX, apareceu mais um sábio da Kabbalah, o Rabino Ashlag, que também segue essa linha, o Rabino Brandwein, o Rabino Berg, que é meu mestre. Então, a gente está falando sobre uma linhagem de almas de sábio da Kabbalah, uma linhagem viva. Para mim, Jesus, como Rabbi Shimon Yochai, como Moisés, como o profeta Elias, são almas vivas.
são meus mestres que me ensinam os ensinamentos diários, quer dizer, diariamente. Sim, Com certeza, Rabino. Uma coisa que é muito bonita, inclusive, no seu trabalho, é que o senhor chama de Kabbalah sem fronteiras, né? O senhor roda o perfeito. mundo trazendo essa tradição de forma atualizada, compreensível e prática, né? Esse que é o mais importante para os problemas de hoje. Sim, exatamente. Então, coisa que a gente enfrenta hoje: crises, guerras, crises mundiais e também crises no sentido pessoal que a pessoa passa. Crise no trabalho, crise da identidade, crise psicológicas, porque no final ninguém é uma ilha. Tudo que acontece no coletivo afeta o indivíduo. E tudo que acontece no indivíduo também afeta o coletivo. Então, por exemplo, eu dou retiros. O próximo retiro vai ser no mês de agosto, de 3 a 6 de agosto, na cidade de Caracas, numa pousada, onde eu passo esses ensinamentos ao vivo. E a gente faz passeios na natureza, cachoeiras, aprender como interagir de forma íntima com a força das águas, a força do vento, a força da montanha. E assim a gente resgata essas forças que estão também dentro de nós. Isso é realmente sublime, né? A gente ter essa, vamos chamar assim, essa tecnologia mística à nossa disposição. Rabino, para quem está em casa agora, né, que as pessoas devem estar babando, né, de vontade de aprender com o senhor, né? O senhor tem cursos que podem ser ministrados online também, a pessoa pode participar sem sair de casa desse conhecimento? A princípio, sim. De vez em quando eu ofereço também aulas online, até no Instagram eu passo programa live, sim, uma live. Por exemplo, na segunda-feira à noite, que foi a lua cheia desse mês, que é chamado Tammuz, em hebraico, que é ligado ao signo do câncer. Eu dei uma live e uma meditação também guiada por mim. Então, aliás, essa semana é uma semana bem carregada com essa energia. E eu recomendo cada pessoa mesmo não sabendo o Kabbalah, é só sentar, relaxar e respirar e pensar, meditar. Como receber, absorver essa força energética, ativando a nossa vontade, nosso querer divino, para receber a cura, para se curar e também transmitir para outras pessoas. Perfeito, Rabino. O senhor é autor de alguns livros também, né? Esses livros a gente estão disponíveis, a gente pode adquirir. Qual que o senhor recomendaria como primeiro para a pessoa que quer começar a estudar? Então, eu tenho meu site, onde tem também a loja dos livros em português, em espanhol, também em inglês. Pode entrar lá e adquirir os livros. Eu recomendo o livro Kabbalah e as Chaves Secretas do Universo, com capa azul, para começar. E ali tem um histórico da Kabbalah, a evolução da Kabbalah ao longo dos séculos, e também tem uma parte prática da Kabbalah, como meditar, utilizando nomes sagrados em hebraico. É só mentalizar, visualizar, pronunciar as letras, são 3 letras apenas, não é algo complicado, e a pessoa vai interagindo, porque as letras hebraicas mais ou menos são formas físicas, mas são formas metafísicas também. E é que nem o fogo, a chama do fogo. E o fogo é algo físico, mas também metafísico. Por isso, recomendo também de acender uma vela, sim, na hora da meditação, relaxar, visualizar, olhar na chama da vela e vai interiorizando essa energia que está disponível. É só, através da mente, da concentração, saber como conduzir essa energia cósmica que está disponível a todos nós, sem diferença de raça, gênero, religião, é algo cósmico, universal. Com relação às grandes obras sagradas da Kabbalah, como o Sefer Yetzirah, o Zohar, o Sefer Al-Bahir,
O senhor acha que é importante para o estudante conhecer essas obras ou ele tem que ter um mestre junto, porque elas são complexas para quem não tem muita familiaridade, né? Perfeito, querido Jamil. Realmente, por isso eu estou escrevendo esses livros, que são livros numa linguagem contemporânea da nossa época, combinando também as revelações da ciência, que está também avançando muito, porque a ciência é uma reflexão, ou reflexo também da mente do ser humano, o modo de pensar. Como a ciência pensa hoje não é igual a 100 anos atrás, nem 10 anos atrás. Então, essa evolução mental, emocional, é super importante. Mas é bom ter uma referência desses livros clássicos da Kabbalah. Hoje em dia até tem uma tradução do Zohar, o Livro de Esplendor, para o português, que pode adquirir na Livraria Sefer, em Higienópolis. Também tem um site online. Claro, também uma referência é a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, são livros sagrados que são riquíssimos com essa sabedoria divina, mas é muito condensado, muito denso. Por isso, os livros mais modernos abrem para nós, facilitam para nós a compreensão. Mas sempre é bom ter a referência desses livros, antigos e clássicos. Com certeza, Rabino. Agora, uma curiosidade pessoal minha: como é que está a preservação e a difusão da Kabbalah na Terra Santa, em Israel, que é o seu berço? Hoje existem centros, núcleos de Kabbalah lá? Como é que funciona? Olha, da mesma forma que toda a humanidade está passando o processo de, talvez, se abrindo ou se desmistificando a Kabbalah e a espiritualidade, saindo de preconceitos e tal, meu povo também, o povo judeu também está passando o mesmo processo, porque a gente passou, temos que lembrar, quase 2000 anos de precondicionamento religioso, fé cega, medo de Deus, temor de Deus, medo do inferno. Então a Kabbalah quer desmistificar tudo isso e falar, não, não é assim, não é por ali. O ser humano é um ser divino, nós somos amados por nosso Pai no céu, o Pai do céu, seja Deus, seja Allah, seja Jesus, não importa como a pessoa coloca o nome, faz parte do nosso ser divino também. Ele tem muito carinho, essa divindade, que não é ele, não é ela, e além do gênero, é uma divindade cósmica, providência divina, que nos cuida, que nos ama, que nos guia. E chegou a hora para sair dessas trevas da idade negra, da ignorância, e se iluminar e aceitar a geração da iluminação espiritual. Então, a Kabbalah na Terra Santa está sendo cada vez mais aceita, até pelos ortodoxos, que rejeitavam um pouquinho, mas hoje em dia está passando também o acordar, e tem mais rabinos ortodoxos, mais rabinos em geral, que estão abraçando a Kabbalah, mas também tem centros de estudo da Kabbalah em Tel Aviv, em Jerusalém, na cidade de Safed, que estão, claro, crescendo e se abrindo, porque no final não é uma doutrina, não é protocolo, é uma escolha de cada um de nós. E, mais uma vez, no final, quando o povo acorda, os líderes têm que também mudar. Com certeza. Que mensagem forte, hein, Rabino? Que maravilha, que privilégio poder falar com o senhor. Rabino, eu sei que o senhor também promove viagens, né? Vamos chamar assim, espirituais, viagens místicas. Quer falar um pouquinho? Como é que a gente pode participar dessas viagens, saber do seu calendário, né? Viajar com o senhor? Sim, obrigado, Jamil. Então, pode entrar no meu site. Na verdade, estou atualizando ontem e hoje o meu site sobre as próximas viagens e retiros. Todas as viagens que a gente faz é o espírito da Kabbalah. Não preciso saber Kabbalah para participar dessas viagens, porque eu começo desde o começo, tipo um seminário ambulante, um seminário que a gente vai pegar o ônibus, viajando
de um centro cabalístico para o outro, ativando aqueles centros energéticos, seja no Egito, nas pirâmides, nos templos, seja na Terra Santa, em Jerusalém, em Tel Aviv, em Safed e outras regiões, Nazaré. Então, a gente concentra naqueles lugares onde tem um portal cósmico, energético. E a gente, claro, utiliza e usa as ferramentas da Kabbalah, através de ensinamentos, meditações, orações, canções até, para ativar esses centros energéticos. A próxima viagem vai ser para a Amazônia, sim, Alter do Chão, o Rio Tapajós, de 2 a 10 de setembro. A intenção dessa viagem é conhecer a floresta amazônica pela visão da Kabbalah, pela ótica da Kabbalah, onde a pessoa vai aprender como tratar a floresta amazônica não como um conjunto de árvores, mas como uma entidade divina, uma entidade com inteligência própria, com influências energéticas. Por isso, a gente passa um preparo, primeiro dia, porque a floresta amazônica ela pode abraçar ou pode rejeitar. Então, a gente entra na frequência da inteligência. Da mesma forma que a pessoa entra numa casa de um amigo. Tem que respeitar com reverência, entrar com respeito, interagindo com a família que mora naquela casa. Nós também, a gente quer interagir com a família da floresta amazônica, que contém animais, que contém árvores, o rio da Amazônia, a força do rio, a força da água e também a inteligência das tribos indígenas. Tem milhares de tribos indígenas que moram, que habitam naquela região, que a gente visita, a gente interage com os rituais deles, os rituais do fogo, rituais da lua, rituais do rio. São rituais que nos ajudam a resgatar a nossa conexão com a Mãe Natureza. Então, meu amigo, minha amiga do canal Realidade Fantástica, olha que privilégio você tem de participar dessas jornadas com o Rabino Salton. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Nós fizemos uma entrevista aqui em Curitiba. É um homem maravilhoso, de uma energia, de um entusiasmo, e realmente chega a afetar, e do ponto de vista muito positivo a todos nós, né? Então, recomendo que você conheça o trabalho do Rabino Joseph Salton, que você o conheça pessoalmente, que você participe dessas viagens, se possível, adquira os livros dele, porque é uma via autêntica realmente para a Kabbalah tradicional, mas também para uma sabedoria que não tem tempo, né? Ela é atemporal, ela se aplica em todas as circunstâncias. Rabino, lhe agradeço muito, meu querido, por essa entrevista, por esse outro privilégio que você me concedeu. Obrigado, querido Jamei. Obrigado a todos os participantes nessa programa maravilhosa. Parabéns para você. Muita sorte, muito sucesso, muita prosperidade a todos nós. Alegria, felicidade sempre. Amém. Amém. Que assim seja, Rabino. Espero novamente encontrá-lo, poder abraçá-lo quando o senhor vier a Curitiba, né? Será um prazer. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, escreve aí se você tem uma experiência com a Kabbalah, se você já conhece o Rabino Joseph Salton, o trabalho dele, a gente gosta de saber. Acione o sininho e lembre-se, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.